Com todas essas idas e vindas, o deputado federal André Figueiredo afirmou, em entrevista ao Estadão, que o seu partido, o PDT, e o PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin se sentem escanteados na negociação da reforma ministerial do governo com o Centrão. Segundo ele, é normal que o governo dê espaço ao Centrão no primeiro escalão, mas ele reforça que, neste processo, o governo esquece os aliados históricos. Quero fazer aqui primeiro uma divisão entre o PDT e o PSB. O PDT é o partido que era do então candidato Ciro Gomes e que demonstrou apoio à candidatura do presidente Lula no segundo turno somente, sem a presença massiva do Ciro Gomes e que conseguiu um ministério importante, que é o Ministério da Previdência Social. Essa é a situação do PDT. Está lá, inclusive, o presidente do partido é o ministro. Já o PSB teve outra participação nessa campanha toda. O PSB é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. E, aliás, a presença do Geraldo Alckmin, alguém que historicamente foi o antagonista, ex-governador de São Paulo, trazendo consigo muitos apoiadores ao PT que não iriam apoiar o PT, certamente, se não fosse a presença do Geraldo Alckmin, contribuiu imensamente para a eleição do presidente Lula, até porque o resultado das eleições foi um resultado apertadíssimo. Então, são situações muito, muito distintas de PDT e PSB. E há quem diga que o PSB, que tem hoje o ministério do próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, Ministério da Indústria, que já foi fatiado agora para o Ministério das Pequenas Empresas, e tem também o Ministério de Portos e Aeroportos, do ministro Márcio França, foi tão determinante a ponto de se reconhecer para o Márcio França essa união. Teria sido ele, aquele que uniu o Lula e o Bolsonaro. E não só ele e a sua equipe, que hoje integram parte do time do Ministério. E aí eu quero saber se esse dizer final aí dos aliados históricos faz sentido em relação à lealdade na política. Porque, teoricamente, o Ministério, em especial dos Portos e Aeroportos para o Márcio França, teria sido entregue a ele por lealdade, por gratidão, pelo fato dele ter unido presidente e vice. Quero saber, Fernando Capês, tem lealdade na política ou tem prazo de validade? É só 8 meses e as coisas já começam a degringolar. É aquilo que você falou. O Márcio França teve uma importância vital nessa costura para levar o Geraldo Alckmin e atrair votos do centro para a candidatura Lula. E o Alckmin como vice-presidente. Agora, em política, não tem nenhum iniciante lá. Não existe gratidão em política. Isso é de brincadeira comigo. Lealdade em política. Há uma máxima na política que diz: os amigos eu já tenho. Deixa eu tratar dos inimigos. Primeiro os inimigos, depois os amigos, porque esses não podem me fazer mal. Na política não se vale pelo bem que se causa, mas pelo mal que se pode provocar. Não existe a gratidão pelo passado. Existe a necessidade e a conveniência do futuro. E é triste, porque o Márcio França, por exemplo, Tauía de Santos, o Márcio França, por exemplo, tem o Ministério de Portos e Aeroportos e o Anderson Pomini é presidente do Porto de Santos e vem fazendo um belo trabalho. Agora, tudo isso pode se tornar em vão pela conveniência de atrair o Centrão, ter o Congresso Nacional. E aí, meu amigo, a coisa vai ficar difícil. Ô, Negão, eu quero ouvir você rapidinho sobre lealdade na política. Tem ou não tem? Não. Dá para contar com lealdade de político? Não dá, com certeza não dá. Principalmente aqui no Brasil, 11,8 bilhões. Gente, é B de bola. Bilhões em um único mês. É um recorde, é um triste recorde, na verdade. No final das contas, está todo mundo, como o próprio Capês falou aqui, está todo mundo preocupado com a sua emenda, está preocupado com a sua base. A gente está voltando aos poucos àquele Brasil onde os noticiários... A gente já está... Na verdade, a gente não está voltando, a gente já voltou. Hoje a gente está anunciando que tal ministério vai para tal partido, tira a ministra que tinham colocado e coloca para negociar. Está se negociando ministérios. É triste o que eu vou falar para vocês aqui agora, mas a gente só vislumbrou por 4 anos essa coisa de você colocar alguém porque essa pessoa era técnica. E a gente poder aqui numa mesa, numa roda aqui de pessoas para poder conversar, a gente poder falar assim, pô, mas ela é técnica quanto? O quanto ela entende? O quanto ela sabe o que está fazendo? O quanto ela está acertando? O quanto ela está errando? E a pergunta era sempre porque ela é técnica. Isso acabou.
Agora a gente não vai mais discutir isso. Se um ministério estiver acertando ou estiver errando, a gente vai ter que procurar ali, conforme vai abaixando a hierarquia, para achar algum técnico para entender se ele está acertando ou está errando. Porque, muito provavelmente, a pessoa que será colocada lá não será colocada porque ela entende o que está fazendo, e sim porque ela está agradando a determinado partido. Às vezes nem interessa se ela sabe, porque a gente vai ter que começar a ver quem está abaixo dela. Quem está abaixo dela foi formado no quê? Já trabalhou aonde? Qual que é a experiência dele? Essa era que a gente teve pessoas como Tarcísio, que a gente teve pessoas como Paulo Guedes, onde a gente não discutia de que partido eles vieram, e sim o quanto eles entendiam o que estavam fazendo. Me perdoe, você que está aí em casa agora, que espera que a gente possa falar alguma palavra aqui que te dê esperança, isso acabou. A gente voltou, a gente pegou o nosso DeLorean, botamos o nosso capacitor de fluxo no USB e voltamos para os anos 90. Tem que dar uma traduzida, negão. Anos 2000. Não, a galera mais antiga entendeu o que eu falei. Eu não entendi. Você não entendeu. É da época do Atari. É o filme De Volta para o Futuro, o DeLorean. Só pegando o gancho, que muita gente não sabe, Márcio França, assim, é difícil subestimar Márcio França, até porque é um grande articulador, né, muita gente não sabe e talvez não lembre, quem trouxe Marina Silva na ocasião, junto com Eduardo Campos, foi Márcio França. E lembrando também que Geraldo Alckmin, apesar de todo aquele estereótipo que tem, muita gente fala, alguns, ele é mais tranquilo e tal, cuidado, né? Porque é um cara de extrema inteligência, é um cara que sabe articular bem, sabe mexer os dados e os dois juntos ali têm uma força ímpar. Então, é lógico, o PDT tem 3 deputados e um senador, o PSB 4. Em força política, voto, acaba não tendo, mas a articulação que foi feita, que foi arquitetada durante a campanha, isso sim, foram feitos ali acordos e conchavos, né? Podemos dizer assim, e garantiram... E tem que considerar uma coisa também, Tauí. Nós temos 2 candidatos que disputaram a eleição no segundo turno e foi uma diferença irrelevante. Só que nós temos que considerar, além dessa diferença irrelevante, o grande número de votos brancos e nulos. Significa que a maior parte da população não queria nem um candidato nem outro. Essa é a conclusão. Agora, numa diferença como essa, com uma insatisfação geral, você tem uma costura que traz um candidato do centro, que foi 4 vezes governador do estado de São Paulo, com o Márcio França, que tem uma presença forte, sobretudo na Baixada Santista. E começar a perder aqui, quer dizer, é aquele... O governo está começando a entrar naquela linha, o Kobayashi, do perde-perde. Ou perde aqui, ou perde lá. Só tem uma solução. Vamos para 50 ministérios, aí fica todo mundo feliz. Aí agrega todo mundo. Mas vai ter ainda mas gente... é só fazer mais arrecadação tributária e já quebra todo mundo de vez. Vai ter gente satisfeita ainda com o próprio PDT, que tem um importante ministério e está cobrando cada vez mais.